Graça e paz, amados. Eu gostaria de falar sobre o livro de 2 de Reis, onde fala que Eliseu prediz a abundância de viveres. Nessa ocasião, no capítulo 7 de 2 de Reis, Eliseu ouviu a palavra do Senhor. Ele falou que amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Porém, estava um momento de muita fome naquele lugar. E só um profeta de Deus poderia profetizar algo abundante assim. Porém, um capitão em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse panelas do céu, poder-se-ia fazer isso. E disse, Eliseu disse para ele: eis que verás com os teus olhos, porém daí não comerás. O que aconteceu? 4 leprosos estavam à entrada da porta. Então um falou para o outro: me diga uma coisa, se a gente ficar aqui a gente vai morrer. Se a gente sair a gente vai morrer, porque eles estavam leprosos. E eles foram para o arraial dos Círios. Algo muito interessante, no capítulo 5, fala: levantaram-se no crepúsculo para irem ao arraial dos Círios. Chegando à entrada do arraial dos Círios, eis que não havia lá ninguém. Não tinha ninguém. Eles acreditaram, eram 4 leprosos, usaram sua fé, e eles chegaram no arraial, e quando eles chegaram lá não tinha ninguém. Como assim no arraial dos Círios não tinha ninguém? Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios ruído de carros, ruído de cavalos, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós o rei dos heteus e o rei dos egípcios para virem contra nós. Para se cumprir a palavra que o profeta Eliseu tinha falado, tinha predito que se cumpriria. Então Deus usou 4 leprosos, pessoas que a sociedade rejeita, pessoas que você não quer apertar a mão muitas vezes, que você muitas vezes não quer chegar perto, para não querer se contaminar. A lepra naquele tempo, imagine você a lepra naquele tempo, ela comia as carnes dos seres humanos, ela se alimentava do ser humano. Amado, se no dia de hoje ainda essa doença tem assolado tanta gente, para muitas pessoas que não sabem, que não entendem, ela corrói o corpo, ela corrói a carne, ela sai destruindo, derrubando as defesas, esmigalhando os ossos por dentro da carne e destruindo a vida e os sonhos de alguém que um dia quis alcançar algo superior. E esses 4 leprosos, eles entraram ali naquele arraial porque eles não tinham nada a perder. E eles foram usados para a salvação naquele momento. E quantas vezes Deus usa pessoas que a gente considera insignificante para levar a sua palavra, para alimentar outras pessoas. Pessoas que o mundo rejeita, pessoas que o mundo não quer. Essa é a palavra que o Senhor trouxe nesse momento. Existem muitas coisas para falar, mas eu queria dizer que Eliseu, quando ele falou que naquele mesmo dia, naquele outro dia, naquele mesmo horário, haveria abundância, e o que é muito interessante é que no capítulo 16, fala que o povo saiu e saqueou o arraial dos Círios. E havia, ainda no capítulo 7, versículo 16, havia uma medida de farinha por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo, conforme a palavra do Senhor, que ele falou através de Eliseu. E puseram ao rei à porta o capitão em cuja mão se encostava. E o povo o atropelou na porta e ele morreu, como falara o homem de Deus, que falou quando o rei descer a ele. O profeta de Deus, ele não só profetizou que haveria essas medidas de farinha por um ciclo, como também ele profetizou a morte daquele homem. E se cumpriu conforme a palavra que o homem de Deus tinha profetizado. Ou seja, quando um homem de Deus falar, a gente tem que ouvir, tem que respeitar a palavra do Senhor. Respeitar os pastores, respeitar as autoridades da igreja. Porque, na verdade, essa pregação não é sobre esse assunto.
Mas é bom que a gente tenha sempre ouvidos. Que a palavra diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.